Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a paz. Amém. Quem está animado aqui essa noite? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos terminar o ano na presença e na casa do Senhor. Amém. Se tiver espaço aí atrás, pode botar a cadeira aqui na frente, não tem problema nenhum, gente. Importante que a gente passe juntos. Quem está com expectativa? Aleluia! Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, deu um bom dia para ela. Como era até elegante. Botou aquele colar de pérolas que ela só usa quando vai romper. Diga para essa pessoa aqui onde você veio. E é isso, gente. Parece que é bom você ver 10 horas, né? Deve estar com sono. Quem veio para uma virada de vida aqui essa noite? Quem tem certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias? Você está pronto para ver milagres nunca vistos antes? Eu não perguntei para qualquer um, eu perguntei se você está pronto para ver milagres nunca vistos antes. Tem gente que está aqui hoje que já é um milagre. A Tiana chegou para mim e disse: é o primeiro ano que eu vou romper na igreja. Eu disse: se de verdade você tem que romper aqui. Quando eu passo lá atrás, aí o Ana faz: é meu irmão que está aqui hoje. Eu olho: uau. Parece ser algo comum. Sabe aquela coisa que é impossível demais? Se você olha assim e diz: acabou, não tem jeito. Deus é especialista em fazer reviravoltas. E eu queria ler Isaías, capítulo 54. Verso 1 por diante. Todo ano a gente traz uma palavra-chave para o ano. Ano passado foi o ano do aumento e rompimento. O ano da graça abundante. O ano anterior foi o ano da aceleração 10 anos em um. Aquele ano foi radical. E se a gente perceber, até o mundo em si, eles colocam temas. 2007 foi o ano tecnológico. A gente está numa era digital. E percebemos também que existem tempos e estações. Toda vez quando está perto da virada do ano, eu falo com o Senhor: qual o tema do ano? Embora a gente não se apegue a um tema, porque muitas coisas vão acontecer esse ano. E não é o ano que nos abençoa, né? 2025, é quem está conosco em 2025. E eu percebo que a gente precisa se apegar às escrituras de 2025. Não só se apegar a um tema, mas às escrituras. A realmente deixar que a palavra de Deus construa novos caminhos neurais em nossa mentalidade. Uma das coisas que eu percebo aqui, e falando com o Senhor e vendo tanta coisa, totalmente rompimento, o mundo cada vez está mais escuro. Nunca houve tanta crise, nunca houve tantas doenças, principalmente com os jovens, essa questão das doenças psicossomáticas, doenças emocionais. É uma era digital, uma era avançada, mas também é uma era de muitas pessoas doentes, viciadas em telas. Nós mesmos estamos diante dessa coisa, mas o Senhor é conosco. Algumas pessoas talvez perderam o senso das bênçãos de Deus. Mas eu quero dizer também para você que prosperidade não é só dinheiro e materialismo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39 que José foi vendido ao Egito como escravo. E a Bíblia diz que ele era próspero porque Deus era com ele. É entender que nessa estação o Senhor está com você. A maior prosperidade é ter Jesus em nossas vidas. Amém? É a nossa segurança. É a nossa certeza. Então, Isaías capítulo 54, verso 1 diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com um alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Mas é o verso 2 que eu quero. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas
e firma bem as tuas estacas. Potencial. E quando ele cria o homem, ele criou com a sua capacidade. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu sei que hoje é um culto mais festivo, a gente espera a rompida, mas muitas vezes uma palavra-chave que vem numa noite como essa muda a tua vida para sempre. No livro de 1 de Crônicas, capítulo 12, verso 32, vamos para lá. Dos filhos de Isacar, da tribo de Isacar, que tinham conhecimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Seus chefes eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Aleluia! Uma coisa importante aqui nesse texto é que havia uma tribo de Israel. Várias tribos eles receberam sabedoria da parte de Deus para um determinado ofício. Mas essa tribo de Isacar, eles conheciam os tempos e as estações. Algumas pessoas dizem, essa coisa de estação, essa coisa de tempo. Deus é um Deus de estações, até o mundo trabalha com estações. Então, a gente não crê no ano, mas a gente crê naquele que trabalha no tempo. E uma das coisas que Deus quer nos ensinar nesse tempo, é a sua vontade, aquilo que Ele está preparando para nós. E para isso a gente precisa se apegar às Escrituras e ouvir o Senhor, para aquilo que Ele tem para nós. É como se fosse um surfista que sabe que está vindo uma onda muito grande, ele precisa pegar aquela onda. O texto de Isaías era Deus dizendo assim, olha, se prepare para o que está chegando. Fique pronto, alargue a sua tenda. Porque muitas vezes nós fazemos igual aquela viúva de 2 de Reis, capítulo número 4. Coloca em 2 de Reis, capítulo 4. Não entendemos o tempo de crescimento. Para crescer é necessário o foco certo. Amém? Eu ia entrar numa passagem, mas eu vou deixar para pregar na semana que vem. Hoje eu acredito que é mais algumas palavras proféticas. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo, teu servo, meu marido, morreu. E sabes quanto teu servo amava com zelo o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravos, como pagamento da dívida. Verso 2. Eliseu lhe indagou, que posso fazer por ti? Diz-me, o que você tem em casa? Ao que ela prontamente respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3. Então ele ordenou, vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos. Aqui é ânforas, é vasilhas ou vasos vazios, tantos quanto puderes pegar. Sabe, Deus, deixa aqui esse texto, coloca o verso 4 agora. Deus, Ele é um Deus abundante. Diga, Deus é um Deus abundante. Tudo que Deus conquistou para nós na cruz são coisas extraordinárias. Porém, o quanto que Deus pode dar é extravagante. Amém? Deus não dá por medida. A Bíblia diz no Salmo 23, que Davi diz assim, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Só que Deus não transborda no cálice como eu e você transborda. Se você pegar um copo com água, você vai enchê-lo, ou uma garrafa como essa, você vai encher até ela ficar cheia. É ou não é? Já viu alguém tomando algo e borrando o copo? Mas Deus não enche dessa maneira. Davi disse, você enche meu cálice até... Às vezes nós pensamos muito pequeno e enchemos o cálice em uma medida, mas a vontade de Deus é sempre transbordar a sua bondade sobre nós. Só que nós temos pensamentos e uma mentalidade que muitas vezes atrofia as bênçãos de Deus. A maneira de Deus fazer é extravagante, é extraordinária. Se a gente pegar na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que eles comeram o tanto que queriam, o tanto que puderam, até se saciar, e ainda sobrou 12 cestos cheios. E Deus não calculou errado aquela conta, mas Deus queria mudar a mentalidade dos discípulos, a levá-los para uma vida de abundância. Amém? Em toda a história da Bíblia, Deus nunca proveu da maneira que só para prover o necessário. O azeite da viúva e a farinha não deu uma multiplicação só para alimentar Elias. Ela passou 3 anos e meio tirando farinha e tinha farinha na panela.
até uma estação acabar. Então existem estações de favor, existem estações específicas. Só que quando se trata da abundância de Deus, nós precisamos aprender pela fé. Nós somos altamente favorecidos. Diga, eu sou altamente favorecido. Todo dia de manhã que você acordar, começa a declarar isso sobre a sua vida. Só que nós somos altamente favorecidos. Só que o que é fé? É a moeda do céu, é a habilidade de receber de Deus. Perceba, a mulher tinha uma dívida e o credor ia levar seus filhos. E ela vai para o homem de Deus e diz, olha, o meu marido era homem de Deus. E ele servia fielmente e amava o Senhor. Mas os credores vêm agora levar meus filhos como pagamento da dívida. Se uma mulher desempregada hoje é difícil, imagina naquela época. Então o homem de Deus disse, o que você tem em casa? O que é que ela disse? O que é que ela disse? Sabe qual é o nosso problema? A gente não reconhece aquilo que Deus já nos deu. Todos nós temos habilidades e ferramentas para multiplicar coisas que Deus vai fazer através da nossa vida. Nós achamos, sabe, essa mentalidade de pedinte, de necessitado, tem que sair da nossa vida. A gente tem que vir para a igreja como um coitado. A gente tem que vir para a igreja como filhos de Deus. Como o povo mais próspero dessa terra, que não está vivendo como necessitado, mas como aqueles que são provedores na vida dos outros. São canais de Deus para a humanidade. Por meio de uma oração você muda a vida de alguém. Por meio de um abraço ou provendo na vida dos outros. Chega dessa coisa de ter para mal sobreviver. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, quanto mais dos seus justos. Só que essa mulher, ela despreza o que ela tem. E o profeta diz, o que você tem em casa? E ela disse o quê? Uma vasilha de azeite não é nada, mas com o toque do favor de Deus. Uma queixada de jumento. 300 homens. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Coisas pequenas se tornam extraordinárias com o favor de Deus sobre a tua vida. Muitas vezes tudo que a gente precisa já está ao nosso redor. Uma pessoa me disse essa semana, sábia, ela disse, o problema da gente são os caminhos neurais. E é uma verdade. Eu me lembro quando eu morei no Rosarinho, e a gente se mudou para a Rua da Aurora, a minha mente sempre estava voltada para a mesma rota, Dinho. Eu pegava o carro sem querer, eu entrava naquela rua. Porque o cérebro se acostumou tanto com o roteiro, que a tendência dele é te levar para lá sozinho. Existem alguns roteiros de provisão, de felicidade, de alegria, que estão estabelecidos na nossa vida, que são caminhos neurais. E a gente não percebe, é por isso que a Bíblia está nos ensinando a renovar nossa mente com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Ela é mais cortante do que uma espada, ela penetra em lugares e acessa, porque ela é viva e eficaz. Só ela é viva e eficaz. Tem a capacidade de desenterrar crenças erradas em nós e transformar essas crenças para o nosso bem. Fazer com que limitações se tornem coisas extraordinárias em nossa vida. Se a gente observar como uma criança mata um gigante, quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, tiveram medo do gigante, e Deus queria provar que o gigante não era nada, lá na frente usou um menino para derrubar o gigante. São essas crenças que estão em nosso coração e nossa mentalidade, que está nos impedindo de entrar no melhor de Deus. Então ficamos achando que o ano vai nos abençoar. Não, o ano está nos esperando. Somos nós que vamos entrar com uma postura diferente em 2025. Toca no ombro de alguém e diga, por causa da presença de Deus, o favor de Deus e uma nova mentalidade de tua vida, nós vamos fazer essa coisa acontecer nesse ano que vem. Olha para alguém e diga, chega de desculpa. Chega de uma mentalidade medíocre. Está na hora de se levantar como povo de Deus e começar a procriar, desenvolver, crescer e ser uma bênção nessa terra. Talvez você veio aqui essa noite para ouvir, Deus vai mandar dinheiro para você. Não, Deus vai multiplicar nas suas mãos coisas extraordinárias. Então essa mulher, ela olha para a situação, vai para o Senhor, esse é o caminho, nós temos o Senhor. Só que algo acontece, o profeta diz, o que você tem em casa? E ela disse, eu não tenho nada. Comece a reconhecer o que Deus já lhe deu. Aquilo que é pequeno para você, com Deus é extraordinário. Por quê? Porque se você já tivesse tudo, não dependeria de Deus. Então Deus quer multiplicar para que a glória seja dele. Milagres que você nunca viu, você vai ver nesse ano que vem. Eu estou falando de ciclos que vão ter que se acabar. Eu estou falando de outras coisas que vão ter que acontecer, de novas estações acontecendo em nossa vida. Aleluia! Amém?
Então ele ordenou: peça vasos emprestados. E qual foi a ordem do profeta? A todos os vizinhos, não o vizinho da direita e da esquerda, mas a todos os vizinhos. Agora o que é que ele disse? Pegue quantas puder recolher. Verso de número 4. Depois, entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e teus filhos e derrama o azeite puro que brota em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Irmão, parece uma loucura. Pega vasos vazios e um só vaso cheio vai encher os outros. São direções que muitas vezes parecem loucura, mas é para quebrar o sistema de crença natural que temos de dependência de coisas naturais. Você não nasceu para viver do natural. Você nasceu para viver do sobrenatural. Mas você está tão acostumado a receber milagre e dinheiro de um lugar que você não enxerga recebendo de outro. Você não se enxerga em outro lugar e você tem uma tendência de relaxar. Antes de vir para aqui eu escrevi algumas coisas e eu queria ler já, mas vamos lá, deixa eu terminar essa aqui. Então, ele disse: fecha a porta, é você e Deus. Há coisas que vai ser no secreto. É tempo de trancar o quarto. Fala de intimidade, relacionamento. Você não precisa estar contando para todo mundo, mas é do Senhor que vem a vitória. Provérbios 31 diz, Provérbios 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. 21, 31. Mas é do Senhor que vem a vitória. Verso de número 5. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as que eles lhe traziam. Verso 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vasilha vazia. Então a provisão parou de correr. Não haverá nenhuma vasilha vazia. Mas a questão não é ter vasilha vazia. A questão é quantas vasilhas você pegou. O quanto que Deus pode fazer não é o problema. Quem crê aqui que Deus é o Deus do impossível? Quem crê aqui que Deus ressuscita mortos? Agora, quem crê que Deus pode usar você para fazer isso? Você levantou a mão e já orou por um morto? Foi mesmo lá no hospital, botou a mão? Você acreditar que Deus pode, não tem problema. Mas acreditar que Deus pode através de você que está o problema. Essa é a crença que a gente precisa mudar. E por que o profeta disse para ela: não pegue pouco? Porque o tanto que o milagre ia acontecer era o tanto que ela podia receber. Então algumas coisas não estão acontecendo não porque Deus não quer dar. Nós aqui não estamos usando a habilidade de receber e de pegar. Às vezes temos uma mentalidade até medíocre, que nós nos contentamos com tão pouco. Eu não estou falando aqui sobre coisas materiais, gente. Eu estou falando sobre todas as áreas da vida da gente. Se você é um profissional, você se qualificar cada vez mais. Não se contentar, não parar, porque existe um potencial em você que cresce todos os dias. A gente precisa se reformular, crescer, se desenvolver. E muitas vezes a gente se atrofia, tem tanta crença e não quer mudar. A gente fala dos outros que precisa, mas está na hora da gente mesmo assumir essa responsabilidade de crescimento. Como igreja a gente precisa ser responsável. Amém? Para crescer é necessário isso, e a gente precisa entender isso. Jogar uma mentalidade de mediocridade fora. Essa mulher só recebeu aquilo que ela pegou. Fé, em Romanos 5,17 diz que é lambano, significa agarrar. Algumas pessoas são como essa mulher, pegaram 10 vasilhas. Outras pegaram 50 vasilhas. Concorda comigo que se ela tivesse 1000 vasilhas, quanto azeite ela ia receber? Se ela tivesse 1 milhão de vasilhas, o milagre só parou quando acabou a vasilha e não a provisão. Meu irmão, não é a provisão que vai parar, é a necessidade. Diga comigo: as minhas necessidades não são maiores do que a provisão do meu Pai. Diga: as provisões de Deus são maiores do que as minhas necessidades. Diga: não é a provisão que vai acabar em 2025, é as vasilhas que vão acabar. Tudo que está vazio vai ficar cheio.
Eu profetizo que não vai ter vazia na sua vida. Deus vai jogar fora essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de necessidade. Porque tem gente aqui que é um empreendedor nato, mas não se vê assim. Às vezes sabe que tem um chamado e o dom, mas tem medo. Isso não é fé, fé é se arriscar. É um risco. Se lançar na água é um risco. Mas começa ouvindo o que Jesus está falando. Algo cresce em você e depois você se lança. E quando se lança, parece que vai afundar, mas não afunda, porque tem algo sustentando a tua vida nesse risco. Eu garanto a você que com medo é melhor sair do barco que ficar no barco. Mas afundou. Fulano ganhou muito dinheiro, mas quebrou. Mas experimentou algo que você nunca vai entender. E a mente dessa pessoa que experimentou isso não é igual àquela que fica no barco nunca mais. Tanto é que lá na frente, esse cara que afunda, ele nem ora mais para o doente. A Bíblia diz que ele entra na cidade, ele nem entra intercedendo, orando em línguas, ele só vai passando. E coloca os enfermos no chão. Mortos, mortos, mortos. E a sombra desse cara, quando passa, vai levantando pessoas. O nome dele simplesmente é Pedro. Uma fé audaciosa. O que é que o crescimento vai trazer para nós? Uma fé audaciosa. Você já orou para parar o sol? Toque em alguém e diga: esse ano que vem Deus está te chamando para mudar a tua mentalidade de fé. Diga: esses caminhos neurais que levam você para o mesmo lugar precisam ser transformados pela poderosa palavra de Deus, para você começar a fazer orações audaciosas de verdade. Porque entrando, saindo, você está do mesmo jeito. Deus não quer você assim, rapaz. O problema não está em quanto milagre Deus pode fazer. O problema está em quanta vasilha você pegou. E eu não sei vocês, mas eu acredito que essa igreja não pegou 100 nem 50. Esse povo vai pegar mais de milhares de vasilhas. Eles têm uma fé radical. Vieram prontos para um milagre extraordinário. Esse é o ano de reviravoltas. Esse é o ano que o povo de Deus mais vai crescer nessa terra. Filipenses capítulo de número 3, verso 12 e 13. Eu não vou nem entrar em tudo aqui, eu vou falar só aquilo que está vindo como inspiração. Porque em 1 Coríntios 10, diz que tudo do Velho Testamento e da Bíblia são tipos. Os personagens, os episódios, os acontecimentos estão nos ensinando algo sobre estações e tempos. Cada milagre, cada personagem bíblico aponta para um tempo, aponta para algo. É isso que Paulo diz, são tipos, são exemplos. A Bíblia diz que Isaac, houve uma fome na terra e ele vai descendo para o Egito. A Bíblia diz que antes disso houve uma fome anterior que seu pai Abraão também passou. E quando ele vai descendo para o Egito, porque Abraão foi para o Egito, olha como os caminhos neurais, mentais são fortes, as crenças. Porque o seu pai vai, ele vai. Só que quando ele vai descendo, uma palavra de Deus vem para ele e diz: não desce para o Egito. Fica em Gerá, que era a terra dos filisteus. E Gerá significa círculos. Muitas vezes as direções de Deus parece que a gente está andando em círculos. O tempo está passando e o diabo começa a dizer para você: não está vendo que nada está acontecendo? Quem disse que não está acontecendo? As coisas não vão ficar da forma que estão. As coisas não vão ficar da forma que estão. Agora, a gente precisa mudar nossa habilidade de receber. A mulher só pegou o tanto que ela pegou. O profeta foi bem claro: não pega pouco. Hoje eu vou mandar repetir. Olha para alguém e diga: não pega pouco. Diga: 2025, pelo amor de Deus, não pega pouco. Eu conto essa história de vez em quando e vou repeti-la. Tinha um certo homem pescando. E ele observou que desde a manhã tinha um senhor pescando, pegava peixe grande e jogava fora, e ficava com os peixes pequenos. Pegava os grandes e jogava fora, e ficava com os peixes pequenos. E ele ficou encucado, intrigado, chateado, foi para o cara e disse: e aí, senhor, me desculpe perguntar, mas com todo respeito, por que você joga os peixes grandes fora e fica com os peixes pequenos? O senhor olhou para ele e disse: é porque lá em casa só tem uma frigideira de 25 centímetros.
Essa frigideira veio do teu tataravô, da tua avó, uma velha mentalidade. Hoje a gente vai jogar essa frigideira fora. Hoje você não vai entrar com a frigideira de 25, você vai pegar o tacho, você vai pegar o balde, você vai pegar a bacia, você vai pegar tonel, você vai pegar tanque, caminhão-pipa. Porque, pastor, vai se nada acontecer. É melhor tentar e saber o que poderia ter sido do que ficar nessa vida medíocre e nunca experimentar nada. Porque é o ano do crescimento, é o ano do crescimento e da mudança. Deus vai esticar você por dentro. Então, qual o texto de Isaías? Prepara-te para o crescimento. Alarga o lugar da tua habitação. Estica bem as cordas, bota a estaca, viu? Porque o negócio vai ter que bater bem as estacas. O que é que o profeta está dizendo? Canta ao estéril. Aquela até quem era estéril vai dar à luz. Olha que coisa tremenda. Esse tempo de crescimento, quando chega, você precisa estar preparado para ele. Todos os anos vem crescimento, bondade, favor, e algumas pessoas não entram, não é porque não é vontade de Deus, é porque não se preparam. E uma das maneiras de se preparar para as bênçãos de Deus não é se qualificar através de obras, é crendo. Diga, é pela fé. E pegar mais vasilhas implica em crer, em ter fé. Se você só tinha fé para 5, esse é o mando de ter fé para 10. Você já experimentou dizer, esse ano eu não vou doar 1.000, eu vou doar 10.000. Porque a capacidade de generosidade é sinal que você ganha muito mais. Às vezes a gente está tão apegado a dinheiro que eu quero ganhar só reter. Não, esse ano vai ser um ano que eu vou fazer doações extraordinárias. Eu quero dar carros, de verdade. Aí começa a trabalhar isso na minha irmão, pelo amor de Deus. Se os cientistas, pessoas naturais, trabalham nessa coisa de energia e conseguem prosperar, imagina a gente com a palavra viva e eficaz. Tem algo errado. Com Deus não é. Não que eu já tenha alcançado tudo isso. Olha que coisa tremenda Paulo fala, preste atenção. Ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo, o que também fui alcançado por Cristo. Eu gosto da tradução, disse, não que eu já sei, não que eu já saiba, ou que já tenha obtido. Paulo está falando o seguinte, o cara mais profundo das Escrituras, o homem mais erudito na Nova Aliança, o cara que escreveu 1/3 do Novo Testamento, ele disse, não que eu seja, ele é o cara que sabia, mas ele se coloca no lugar de não saber. Paulo está falando aqui que ainda quer crescer, que ainda quer aprender. O problema da gente é que a gente acha que está bom demais. Esse cara sabia tanto, mas ele disse, eu não sei. Você só para de crescer quando para de aprender. Irmãos, todo dia tem algo para a gente aprender e a gente está vacilando porque não foca. O diabo distrai as pessoas com coisas fúteis, com coisas que não têm valor algum. Ao invés de você estar aprendendo uma profissão nova, aprendendo algo novo, conhecendo coisas novas, porque muitas vezes Deus muda uma virada de chave e talvez a profissão que você tanto queria estar à sua volta você não percebe. Talvez uma empresa vai nascer de uma ideia, de uma conexão, mas você não se prepara. Porque perde tempo só com coisas que não é para perder. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu adorava jogar videogame e eu perdi 1 ano da escola por causa disso. O que o videogame me trouxe? Nada, eu não ganho nada com isso. Hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, se eu tivesse isso, se eu tivesse perdido tempo com isso, com aquilo. Imagina o tempo que você passa com a palavra, aprendendo, fazendo cursos ou outras áreas. Você está entendendo? O maior problema é que o povo de Deus nem a Bíblia lê. A gente quer viver como um povo necessitado. Porque no Velho Testamento Deus estava curando, Deus estava perdoando. Mas os rituais eram totalmente diferentes. Ele provia, mas à distância. Ele purificava, cheio de rituais cerimoniais. O leproso era curado, tinha que passar por um ritual cerimonial. Na Nova Aliança, no Novo Testamento tudo muda, porque Deus continua provendo, continua curando, continua limpando o leproso. Só que agora Deus está no meio do povo. Jesus está curando, Ele provendo, e Ele estava junto com a provisão. E as pessoas não precisavam passar mais por rituais religiosos. Por isso que os fariseus ficaram loucos com Jesus, porque eles se tornaram desnecessários. Os intermediários. Eles queriam Deus para o povo mais distante e que eles fossem os intermediadores. A raiva que eles tinham de Jesus era isso. Eles não queriam Deus em carne. Eles queriam Deus no céu. E o povo vindo para eles, a soberba, o orgulho. Isso é o que a religião faz. Cegueira, manipulando pessoas, destruindo pessoas. E aí vem Jesus e quebra tudo. Agora Deus se faz carne. Não precisa mais de intermediários.
E é tão tremendo que se Deus desse só sua palavra viva e eficaz, já era o suficiente para a gente ter. Como no Velho Testamento os profetas e os homens tinham. Mas no Novo Testamento, Deus agora habita em nós. E a palavra está em nós. Irmãos, tem que ter rompimento. Não tem como não crescer. Não tem como não mudar. Tem algo errado. Então eu não vim botar fé em um ano. Eu vim dizer que o ano está esperando os filhos de Deus se levantarem. 2025 está esperando que as filhas e os filhos não peguem poucas vasilhas, mas que mude essa mentalidade e comecem a pegar vasilhas de verdade. Tem alguém me ouvindo aqui hoje de verdade? Paulo sabia muito, quem concorda comigo? Mas o que é que ele disse? Uma coisa não que eu já tenha alcançado, ele nunca se considerou como alguém que já sabia. Conhecimento incha, sabedoria te torna humilde. Nunca ache que você está bom. Nunca ache que já recebeu tudo. Porque quando você entrar em Canaã e achou que desbravou e fez todas as coisas, Deus vai olhar para você e vai dizer o que disse a Josué: você é velho e avançado em idade e ainda tem muita terra para conquistar. Ou seja, não tem mais tempo. O que você pegou não é nada para aquilo que tinha para você. Você vai permitir que a velhice roube as bênçãos da tua vida? Vai ter que ficar velho para olhar para trás e dizer: eu poderia ter entrado, eu poderia ter conquistado. Não, gente. Deus está tentando trazer uma virada de chave na vida de muita gente que está aqui hoje. Ele é bom, Ele é um Deus extraordinário e o mundo vai ficar mais escuro, mas a igreja vai brilhar. Vai ser um ano extraordinário para a igreja do Senhor. O problema é que a igreja, como naquela viagem, quando a Bíblia fala de tempos, estações e tipos, deixa aqui em Filipenses ainda, você precisa entender algo. A Bíblia fala que cada personagem, cada passagem bíblica fala de um tipo, de um exemplo. Por exemplo, Atos 27. Paulo tinha uma viagem para ir para Roma e eles ficaram em uma ilha. E a Bíblia diz que os homens daquele navio não ouviram Paulo. Se distanciaram da ilha e eles pegaram uma grande tempestade. Não tiveram sucesso na viagem, porque se distanciaram daquilo que Paulo falou. E o que é que Paulo falou? Ele é o pregador da nova aliança. A igreja está sofrendo porque se distanciou dos ensinamentos de Paulo. Tempestades religiosas estão vindo. As pessoas cada vez mais estão religiosos, porque não estão ouvindo o que Paulo disse. E o que é que Paulo disse? Quais são os ensinamentos da justiça? É esses ensinamentos que nos qualificam para receber todas as bênçãos de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo, não por mérito seu, mas por aquilo que Jesus fez. A gente não pode se distanciar daquilo que Paulo falou, senão a nossa trajetória será tempestuosa. Precisamos ouvir aqui os ensinamentos da nova aliança. Então vamos voltar para cá. Esse mesmo Paulo agora diz que ele não alcançou. Quando você se coloca numa posição que Paulo se coloca, você nunca para de crescer. É como um músculo. A não ser que você estagne. Se parar de malhar, o que acontece com o músculo? Às vezes a pessoa olha para alguém e diz: fulano não tem músculo. Tem, só não está desenvolvido. Eu brincava com o Juninho anos atrás, quando eu ia explicar sobre fé como músculo. O Juninho era bem magrinho, mas o Juninho agora está forte. Dinho passou um som para ele. Cadê o pastor Juninho? Está onde? Ele lá. Faz assim, Juninho, olha o braço do cara agora para ali, malhando. Só que o Juninho era tão magrinho que eu dizia: se você olhar para o Juninho vai ver músculo. Não, mas vê agora. Chega, ele fez assim agora. Então, todas as pessoas têm músculos. Agora, quando se desenvolve, fica notório. A fé é como um músculo. Quanto mais você desenvolve ela, se torna notório. Deus não quer que eu e você seja um povo medroso. Vamos lá. Então esse homem disse o quê? Ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também eu fui. Ele disse: eu não paro, eu continuo buscando. Ei, que 2025 você não estagne. Verso de número 13 é o que eu quero. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás e avançando para as que estão diante. É isso que você tem a oportunidade essa noite. Você fez metas, estratégias, e eu sei que nem a metade fez, porque eu também não fiz. E a gente fica agora se condenando, se culpando. E o que é que Paulo está dizendo? Esquecendo. Não tem como trazer isso de volta. Esqueça isso que passou. Agora tem uma coisa: fique pronto para o que está diante. Deus tem planos para o seu futuro, e são planos bons,
Por mais que esse ano você não conseguiu estabelecer as metas, cumprir aquilo que você projetou, não foi o ano que você queria, o que Paulo está dizendo, olha, não é o fim. Esquece, mas perceba de uma coisa, tem um futuro brilhante na tua frente. Amém? Tem alguém comigo aqui hoje? Se você não entender as estações e os tempos, Davi, a Bíblia diz que não era a época dos reis estarem em palácio, ele caiu por causa disso. Era para estar na guerra, ficou no palácio. Ele não entendeu a estação. Isso fala em 2 de Samuel capítulo 11, verso 1. Coloca lá, por favor. Olha para alguém que está do seu lado e diga, esteja aberto às mudanças. A única pessoa que gosta de mudança é um bebê que fez xixi. É o único que gosta de mudança. Nós não gostamos de mudança. Mas um bebê que faz xixi gosta. Porque incomoda, né? Fica ácido. Só que a mudança é inevitável. Uma razão pela qual não gostamos de mudar é porque nos tornamos confortáveis com o lugar que estamos. Nos acostumamos com os amigos, com o local de trabalho, tudo na vida se torna um conforto para a gente. O lugar que a gente vive. E ainda que soa perfeito e familiar, Deus quer trazer mudanças na nossa vida. Amém? Então por que a gente não gosta de mudar? Porque a gente sempre fica preso àquilo que a gente costuma fazer. Lembra que eu falei de crescimento e de mudança? O crescimento trará a mudança. Tem muitas pessoas que não seguem para frente e vê o que Deus vai fazer porque elas estão presas ao passado. Vou dar um exemplo. Muitos anos atrás, quem lembra aqui da época dos filmes de locadora? De fita cassete e depois foi DVD. Não é da minha época, eu nasci depois. Pegando a deixa para piada, eu vou contar essa. Tem que ter a última do ano. Essa é nova. 3 homens estavam na selva e eles, quando viram esse rio muito violento, grande, largo, e eles precisavam chegar do outro lado. Então o primeiro, orou pedindo a Deus forças para chegar do outro lado. E Deus lhe deu grandes pernas e grandes braços, e ele nadou e com meia hora, com 2 horas chegou do outro lado do rio. O próximo homem viu aquilo e ele disse, Deus, me dê forças e ferramentas para atravessar o rio. Então Deus, deu um barco para ele. E ele com meia hora atravessou o rio. O terceiro olhou para a situação dos dois e disse, Deus, me dê força, me dê ferramentas e me dê sabedoria e inteligência para atravessar o rio. Deus, transformou ele numa mulher. Ele pegou o mapa, leu, andou 5 minutos e atravessou pela ponte. Com certeza essa foi uma mulher que enviou, é verdade. Vamos lá. Então, anos atrás, um grupo de homens foram para uma empresa que trabalhava com esses filmes. E que tiveram uma ideia e disseram assim, a gente criou um meio de não precisar mais estar... O problema da locação é locar e levar de volta. Então a gente tem uma ideia de acabar com isso. Aquela empresa olhou para esses homens e disseram, a gente está bem demais onde a gente está, a gente não precisa disso. Vocês podem seguir com a ideia de vocês. Eles, tá certo, ficaram com a ideia deles. Anos passaram e esse grupo criou a Netflix. E essa empresa que rejeitou a Netflix quebrou. Simplesmente porque nos conformamos e não mudamos. Diga assim, Deus é um Deus de mudanças. Eles disseram, nós não estamos interessados. E hoje simplesmente é uma das empresas mais bilionárias do mundo, o nome dela é Netflix, somente. O ponto é, você deve estar aberto para o que Deus quer fazer agora. Amém? Tem gente aqui que viveu tanto o mesmo ciclo que não vê a mudança. Mas Deus é o Deus de mudança. Você muitas vezes fica preso a algo que deu certo 5 anos atrás. Mas pode não dar certo hoje. E aí? Se não estiver aberto para a mudança. Se você quer ser bem sucedido, precisa estar disposto a mudar. Diga comigo, se eu quero ser bem sucedido, eu preciso estar disposto a mudar. Deixa eu dar um exemplo para vocês bíblico. A Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto. Deus mandava maná, não era assim? Mas o maná não era provisão permanente. Existem provisões que não são permanentes. Pega, deixa. Eu sei que muita gente fica inquieto por causa da questão da virada.
Mas eu tenho uma palavra específica para trazer essa noite e eu vou liberar ela. Nem toda provisão que está vindo é permanente, mas algumas são. A terra de Canaã era. A terra de Canaã era provisão permanente, mas o maná não. E quando eles achavam que o maná acabou, chegava a codorna. A codorna, as codornizes ou codornas também não eram provisões permanentes. Eram temporais. E aí essas provisões acabavam. O que é que Deus fez? O plano de Deus era Canaã. Provisão permanente. Então, o que estava na frente era o projeto principal de Deus. E nós muitas vezes, como o povo de Israel, a gente fica esperando o maná e se conforma com o maná. Não é que o maná seja ruim, é provisão de Deus. Mas Deus tem codorna. E quando a codorna acaba, é porque uma nova estação está chegando, vai vir Canaã. Se o maná acabou, é porque vai chegar a codorna. Se a codorna acabou, é porque Canaã está muito perto. Meu Deus do céu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Deus não poderia fazer com que a codorna e o maná continuassem para sempre e falava sim ou não? Mas por que Deus não fez? Diga comigo, Deus gosta de novidade. Deus trabalha em temporadas. O problema é que nós não percebemos o que é permanente e o que é provisório. E estabelecemos aquilo que não é para permanecer como permanente. E tentamos mudar algo que Deus não fez para ser permanente. Meu Deus. Já imaginou trabalhar em algo para mudar algo que Deus não fez para ser permanente? Não estou falando do teu casamento, tá? Deus quer que ele dure. Porque tem gente que pega uma palavra como essa e diz, está vendo, eu tenho que me separar. Não tem nada a ver com isso, amém? Mas até nos relacionamentos de amizades, muita gente, você nunca imaginou que estaria aqui hoje. E essas pessoas que não estão na tua vida, você nunca imaginou que elas não estariam. Sim ou não? Então Deus trabalha em temporadas. Só que a gente tem uma tendência de ficar parado e achar que vai ser desse jeito. Vai permanecer para sempre. Se a gente não ficar aberto, a gente não vai perceber a mudança que Deus está trazendo. Amém? Se a codorna não aparecer, olha para o vizinho e diga, então mude. Sério, olha para ele e diga, então mude. Olha para ele e diga, se o maná não chegar, diga, então mude. Porque Deus quer levar você para o próximo lugar da bênção. Se não tem maná, não tem codorna, tem um próximo lugar. Tem uma próxima estação. Talvez vai mudar até de empresa. Talvez vai mudar tantas coisas. Vai mudar uma mensagem como a gente mudou em 2019. A nossa igreja é a palavra da fé. De repente, somos a graça. Chocou muita gente. Meu Deus. Muitas vezes a gente tem o costume de ficar preso àquilo que é velho. Vou te dar um exemplo. Quando Deus mandou Moisés bater na rocha, quem lembra disso? Não tinha água no deserto. Eu estou sendo bem rápido, bem prático. Não tinha água no deserto. O que é que Deus disse? Mandou fazer uma torneira, foi assim? Não tinha encanação, não tinha água, não tinha oásis. Mas tinha um Deus que faz sair da rocha. Só que Deus mandou bater na rocha. Só que depois, a mesma rocha, Deus disse para Moisés o quê? Fala. Só que a gente fica tão preso ao que é velho, ao invés de mudar para fazer o novo de Deus, a gente bate de novo na rocha. E dessa vez não funciona. E Deus ainda fica zangado com Moisés. E por quê? Porque a rocha era um tipo de Cristo. A primeira vez tinha que bater, ele foi ferido. Mas a segunda vez não. Era falar, porque depois da redenção, não precisa do esforço, precisa de fé. Amém? O teu esforço vai ser gerado pela fé. Então é graça e favor te capacitando para isso. Só que o que você precisa entender é que é a mesma rocha, mas Deus usou dois planos diferentes. Eles tinham que estar abertos para o novo, mas não ficaram. Da mesma forma, podemos fazer com que algo que deu certo, não dá porque tentamos do mesmo jeito. Mas Deus pode estar querendo hoje fazer uma coisa nova, não só trazer um ano novo, mas fazer uma coisa nova. E a pastora Ju disse, milagres nunca vistos antes. Isso é coisa nova. A Bíblia diz que Deus faz coisas, Deus faz novas todas as coisas. É ou não é? É ou não é? Então vamos lá.
Diga assim: Deus é um Deus de coisas novas. Muitas vezes pode não ser algo grande que Deus está fazendo, como Moisés bater numa pedra. Parece algo pequeno, Dinho, mas não é. A gente sempre está ligado a coisas grandes. Uma pequena mudança pode ajudar você a te levar para algo grande que Deus tem para a tua vida. Amém? Não faça como na primeira vez. Não faça como na primeira empresa. Às vezes a gente não está aberto para ouvir conselhos, para melhorar, e a gente fica só com aquela mesma mentalidade. E não progride, não cresce. Porque a gente quer bater na rocha quando Deus está dizendo agora é para falar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a pregar, eu gostava de escrever em papel. E essa semana, por coincidência, eu achei minhas anotações. E eu mesmo não sei nem onde é que está. É tanto papel. E um dia a Ju chegou para mim e disse: por que você fica escrevendo? Você está perdendo tempo, vai lá e digita. Mas eu não estava acostumado com a tecnologia. Eu estava acostumado com a caneta. E ficava escrevendo, depois passava limpo e pensa num trabalho. E quando molhava, eu rasgava, eu perdia. E tem algumas pessoas que ainda davam ganho na minha Bíblia, no meu papel. Pastor, que assunto massa. Eu ia no banheiro quando voltava, cadê o papel? E aí ela disse: por que você não escreve? E no começo eu achei chato. Está escrevendo, eu sou lento, eu não sou bom, então é melhor escrevendo numa caneta. Não, mas a era digital chegou. Eu precisava mudar. Quem está comigo? E agora eu tenho várias mensagens numa só e tudo agrupado certinho. Quando eu procuro é fácil de achar. Semana eu fui procurar um assunto meu, eu desisti. Que era tanto papel que tinha em casa que eu disse: não vai. A gente tem que estar aberto para a mudança, gente. Amém? Deus está falando para você falar e você está continuando batendo. Muitas vezes a provisão seca para nos forçar a mudar. Vou repetir de novo. Como o povo de Israel, haverá vezes que a provisão vai secar para nos forçar a mudar. Quando uma oportunidade se fecha, você perde um cliente, um amigo se muda. O que foi que aconteceu? O maná parou de vir. É sinal que está vindo codornas. Codorna parou de vir, então a gente está indo para Canaã. Algumas pessoas estão na codorna, algumas pessoas estão no maná, mas tem gente aqui que está um pé para Canaã. Tem algo que vai ser tão permanente, tão grande, porque Canaã não é terra que mana leite e mel, é que flui. Não é cheia de leite, flui leite, é diferente de ser cheio. Algo cheio é algo permanente, algo que flui, não para. Oh, meu Deus do céu. Pega no ombro do Karachuriande Kandaras. Pega no ombro de alguém e diga: Deus não vai encher as vasilhas. Deus vai fazer com que o azeite flua, com que o leite flua. Não vai parar, vai fluir, vai ser um afluente. Alguns aqui, irmãos, estão em Canaã, alguns aqui estão no maná, alguns aqui estão na codorna, mas uma coisa eu sei: fica aberto para a mudança. Se uma porta se fecha, será que não é Deus tirando muletas para te levar para algo maior e mais extraordinário? Deus não está tentando fazer você ser infeliz. Ele está tentando te colocar numa posição para receber algo novo e um novo nível de favor. Deus não está tentando te fazer ser infeliz. Deus está tentando fazer com que algo novo te leve para um novo nível de favor que você nunca experimentou antes. Milagres que nunca foram vistos. Eu conheço pessoas que estão tentando segurar os seus relacionamentos, não de casamento, mas de amizade, de pessoas. Uma amizade que era por anos e a pessoa tenta segurar, e de repente essas pessoas mudam, vão embora. E quantas pessoas na nossa vida já foram? É ou não é? Então tem pessoas que Deus tira, tem pessoas que Deus traz. Quem está comigo? Amém? Só que se Deus percebe que tem algo novo em seu futuro, algumas coisas velhas Ele vai ter que largar da tua vida. A chave é aproveitar a temporada que Deus está fazendo, mas não fica preso em provisões temporárias. Deus tem algo novo. Alguém pode levantar a mão bem para cima e dizer: Deus tem algo novo. Diga: não é só um ano novo, Deus tem algo novo. Deus tem algo novo em meu futuro. Não tenta fazer durar para sempre o que nunca foi feito para durar para sempre.
Assim como Deus abre portas, muitas vezes Ele vai fechar portas de forma sobrenatural para empurrar você para uma nova temporada. Só que a gente fica desconfortável, porque a gente quer o conforto. Tem pessoas que quebraram para poder entrar em um novo nível. Tem pessoas com capacidade de criar empresas, mas elas vão se acomodar a ter um emprego público. Eu vi grandes homens de Deus, grandes homens que revolucionaram aqui o Brasil, eram pessoas que pediram demissão de cargos públicos que outras pessoas jamais pediriam, ganhando bem, porque tiveram uma visão. Deus não tirou pessoas da tua vida porque elas são ruins, é porque elas viraram muletas. E Ele te fez para crescer. Então Ele vai mexer com algumas coisas para fazer você crescer. Não fique surpreso se na sua jornada até a terra prometida algumas pessoas não estiverem mais do seu lado. Deus sabe por quê. Você que não imaginava isso. Quando a gente começou o ministério, uma vez eu disse na casa da pastora Bruna, se a gente tirar uma foto, porque um pastor presente uma vez me disse isso. Eu disse, se a gente tirar uma foto daqui a anos, quando a gente mostrar essa foto, eu nunca imaginei que pessoas iam sair da minha vida, do ministério. Nunca, de verdade. E essa frase ficou no meu coração, não fique surpreso se na sua jornada até a terra prometida, algumas pessoas não estão mais com você. Você não imaginava isso, mas elas poderiam estar te segurando. E Deus não quer que você fique com muleta te impedindo de crescer. Quando eu fui trabalhar no meu primeiro emprego, já estou fechando, eu queria já chamar o louvor para frente. Foi meu irmão Frank que pagou o curso para mim. E eu fui... Meu primeiro emprego foi trabalhar na área de solda. Meu pai tinha uma pequena serralharia em casa. E eu me lembro, ele me motivando para ir, e eu era muito medroso. E foi meu primeiro emprego numa empresa. Quando eu cheguei lá, como eu trabalhava com ele, ele sabia tudo, então eu ficava me apoiando nele. Então ele me ensinava, pegava na minha mão. E chegou um tempo que ele cresceu muito, e a empresa já não tinha mais como segurar o potencial dele ali dentro, porque ele tinha crescido muito. E eu comecei a ficar inseguro, porque quando eu pegava algo que eu não sabia, eu ligava para ele. E quando ele mudou de setor, a gente passava um ramal um para o outro, se falava. Naquela época não tinha WhatsApp. No ano de 2002. Opa, 2002, essa faixa aí. Fiquei lá até 2006, 2008, nessa empresa. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar nela em 2002, isso. Quando chegou no meio de 2004, mais ou menos, ele saiu da empresa. Foi para uma empresa maior, melhor, e ele pegou outras áreas, cresceu. E eu me lembro como se fosse hoje. Naquela época eu fiquei com muito medo. Porque eu disse, se ele sair, como é que eu vou saber isso ou aquilo? Mas a saída dele não fez só eu ficar no lugar dele na profissão. Fez eu aprender até coisas mais do que ele naquela área. E eu vindo para cá, o Senhor me lembrou isso e disse assim para mim, se ele tivesse permanecido naquela empresa, eu nunca teria crescido. Então, é necessário que muitas vezes, Deus tire até pessoas da nossa vida para que a gente possa crescer. Tire a gente de certos lugares para que a gente possa desenvolver. Amém? Então uma coisa, tenha certeza, fique aberto para a mudança, porque 2025, se é ano de crescimento, será um ano de mudanças. Então não tenta mudar algo, não tenta trabalhar em algo que Deus não fez para durar para sempre. Ah, Gleice, mas está dando dinheiro agora, mas daqui a 5 anos pode ser que não dê. Aqueles caras que vendiam CD, DVD, eles nunca imaginaram que os homens que estavam falando da Netflix, e na época da Netflix, quando eles criaram isso, era uma ideia louca, ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas aconteceu. E porque alguém, ao invés de falar para a rocha, bateu na rocha, perdeu o seu milagre. Tantos aqui que estão me ouvindo, já era para estar usando fé, mas estão trabalhando com esforço, estão batendo naquilo que era para estar falando, e é por isso que não muda, não cresce. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite para adorar Jesus. Qual o tema desse ano? Diga: o ano do crescimento e das mudanças extraordinárias. Quem crê nessa palavra? Quem recebe essa palavra? Aleluia! Eu quero liberar algumas palavras proféticas aqui essa noite. Há um ditado do mundo que diz: termina o que você começou. Não, quem começou foi Jesus. Amém? Eu vou guardar a fé e concluir minha carreira.
Vocês estão prontos para 2025? Estão prontos para o que Deus vai fazer? Vamos começar com a canção. Daqui a pouco eu vou liberar algumas palavras. Tem uma música que vocês cantaram. Foi Redenção. Jesus, redenção. Pode cantar ela não? Não me entregue ao medo. Se quiser me chamar para o louvor, esse ano eu estou aberto para a mudança. Entendeu? Esse ano eu estou aberto para a mudança. Foi mal. Vai ter teste de voz aí. Pastor Zé já me chamou umas 3 vezes. Às vezes eu dei um tom. Me chamaram para cantar até na festa lá da fábrica. Quanto mais aqui. Não é não? Pelo menos no banheiro ninguém reclama quando eu canto. Cleide olha para mim e fala: menino, tu foi feito para pregar mesmo. Eu digo: tu canta tão bem. Miserável. Quem canta desentoada é ela, meu irmão. Se ela estiver me ouvindo, ela vai ficar com raiva. Pelo amor de Deus. Eu digo: Jesus, só tu mesmo para entender. Eu estou em casa, ela começa a cantar. Eu, meu Deus, ela é toda errada a letra, cantando desentoada. Eu digo: Jesus. Então não se entregue ao medo. Ergue a cabeça. A Bíblia diz que, Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Deus sabe como levantar nossas cabeças. Amém? Se você chegou aqui para baixo, Deus levantará suas cabeças. Esse é um ano de andar de cabeça erguida, olhando para o alto e entendendo que é a estação da mudança. Agora, a gente quer crescimento, mas não quer o processo. A gente quer crescimento, mas não quer disciplina. A gente quer crescimento, mas não quer foco. A gente quer crescimento, mas a gente não quer interagir com o Espírito. A gente quer crescimento, mas a gente quer ficar parado. A gente quer que nada mude. Tá bom demais, o ninho é confortável, é gostoso. Mas Deus te deu... Olha para os teus braços aí. Deus te deu 2 asas enormes. E se você não sair do ninho, Ele vai jogar ninho com você, com tudo. Uma coisa você pode dizer: você pode ter medo na hora que o ninho for sacudido, mas na hora que estiver em cima, você vai perceber que nasceu por os grandes ventos. E que eles não vão te matar. Pelo contrário, tuas asas vão se encaliçar. A temporada mudou. Os ventos que eram contrários eram os ventos que levavam a voz de Jesus para os discípulos. Na temporada de vendaval, você fica mais sensível para ouvir a voz dele. O mesmo problema leva a voz dele com mais facilidade. Então vamos adorar Jesus essa noite. Ainda não chegou na virada, mas antes da virada eu vou liberar algumas palavras. Solta essa canção, vamos adorar. Vamos começar a ensaiar hoje. Como é que a gente vai entrar em 2025? Acabados? Destruído? Débora, cabeça baixa? Tristes? Amargurados? Reclamões? Não! Nós vamos passar pelo que foi em alta voz. Nós vamos passar adorando. Nós vamos passar louvando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Nós não chegamos longe demais para parar aqui agora. Vamos adorar com essa canção. 2025 não será como nos anos passados. Levante suas mãos para cima. Eu quero declarar sobre a tua vida que 2025 não será como nos anos passados. Em 2024 foi um ano de misericórdia de Deus. Podemos ter experimentado os vales, mas também experimentamos topos de montanhas. Mas em 2025 Deus tem muitas coisas boas preparadas para nós, e não será como foi nos anos passados. Deus deseja derramar bênçãos sobre nós. Ele tem um depósito cheio de coisas boas. Ele quer que eu e você experimente plenitude, riqueza, tudo que Ele preparou para nós. Há um tsunami de bênçãos vindo em sua direção. Você não pode lutar contra isso, não tem como. Você será carregado pelo favor. Você será carregado pela bondade, pela glória de Deus. Algo que vai te levar além, além e além 2025. Muitos de nós, em 2024, experimentamos pequenas gotas de misericórdia. Mas agora está vindo um tempo de uma inundação de bênçãos de favor sem precedentes. A nossa parte esse ano agora é se preparar para vasos maiores, para conter as bênçãos de Deus. Devemos nos preparar para o crescimento. Devemos nos preparar para a ampliação e para a mudança. Porque Deus fará coisas novas.
milagres que nunca foram vistos. Nós não vamos ficar no nível que estamos agora. Não, iremos entrar em novos níveis, porque algo muito grande está vindo em nossa direção. E Deus quer que você já comece a criar expectativas agora. Deus quer que o teu coração se encha de fé agora. Deus quer te dar visão essa noite, porque a visão vai ficar mais clara, vai ficar mais forte. Como foi no ano de Benjamim, agora será o ano de mudança e de crescimento. Direções específicas. Deus vai apontar para textos das Escrituras. Deus vai apontar para canções, direções, palavras proféticas que virão esse ano. Não fica disperso, não fica distraído. Deus está trazendo conexões sobrenaturais. Haverá uma inundação e um transbordar da bondade de Deus. Não uma gota, não um rio, mas um transbordar da bondade de Deus. É uma inundação do poder de Deus agora que vem. Deus vai surpreender você com a sua bondade, com o seu favor. Você não vai conseguir explicar de forma natural o que Deus vai fazer de forma sobrenatural. Pode aumentar o som da música, pode apagar tudo, Juninho. Bênçãos inesperadas estão vindo em sua direção. Sua condição vai mudar. Em vez de mal ter para sobreviver, você vai ter mais do que o suficiente. Deus vai abrir portas sobrenaturais para mim e para você esse ano. Ele vai colocar pessoas certas no teu caminho. Um favor que excede todas as suas expectativas. Um favor que excede todas as suas expectativas. O que costumava ser uma temporada agora vai ser permanente e vai ser como um presente divino sobre você. O tempo é agora. O tempo chegou. 2025. O tempo é agora e o tempo chegou. Pode soltar a canção. Começa a sentir a presença de Deus. Começa a receber graça, favor. Começa a receber e desfruta dessa presença, porque há algo acontecendo aqui. Uma chave está girando. Feche seus olhos, abraça sua família agora. Juninho, se tiver como apagar até as luzes daqui da frente. Pai, nós queremos te agradecer por 2024. Foi a tua misericórdia, foi o teu amor que nos sustentou. Nós não temos como expressar em palavras a gratidão, mas viemos aqui romper na tua presença. Entendemos que 2024 foi o Senhor que abençoou. Foi o Senhor que nos guardou, protegeu. Foi o Senhor que abriu as portas. Mas entramos agora em 2025 já te agradecendo, porque nós não vamos ficar presos àquilo que é confortável, àquilo que é humano, que é temporal. Nós queremos a tua vontade. É por isso que estamos aqui essa noite, porque nós não celebramos o ano, nós celebramos você, Pai Celestial. O ano está só esperando os filhos entrarem, e nós como os filhos entramos agora em 2025. E conforme o texto diz, alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que povoe as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado. É tempo de crescimento. Preparem-se para crescer, preparem-se para transbordar, preparem-se para viver o novo de Deus, milagres nunca vistos antes. E é por isso que nós agradecemos agora por 2025 e celebramos Jesus. Muito obrigado. Feliz 2025. Somos a graça. Agora acende a luz. Acende a luz do celular. Acende a luz do seu celular. Todos juntos. O mundo vai ficar escuro, mas a igreja vai ficar assim, ó. Acende, todos que tiver celular, acende a luz, acende a luz. Acende. Nós vamos entrar em 2025 brilhando a glória de Deus. Nascemos para a glória de Deus. O caos está lá fora, mas nós vamos entrar assim. É assim que o mundo espera que os filhos de Deus entrem em 2025, brilhando a luz do Evangelho, brilhando a luz da glória de Deus, brilhando a graça de Deus. Então a todos vocês,
Feliz 2025. Prosperem, cresçam e se preparem e estejam abertos para a mudança.